Olá, bem-vindo ao nosso segundo episódio de podcast Pediatria em Movimento. Nossa ideia por aqui é conversar sobre temas relevantes e atuais que fazem parte do dia a dia do pediatra, de uma maneira diferente, leve, descontraída e muito interativa. O pediatra precisa estar sempre se atualizando. Então vamos lá. Enquanto você está indo para o hospital, indo para o seu consultório, se preparando para fazer uma consulta, escuta a gente. Tenho certeza que você vai gostar. Nossa conversa hoje é com o professor Evandro Prado. Ele é professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ, coordenador da Câmara Técnica de Alergia e Imunologia do CREMERGE, especialista em alergia e imunologia pela ASBAI e ex-presidente da ASBAI. A nossa conversa vai abordar um tema muito atual, que está deixando todo mundo muito preocupado e envolvido. Está na mídia o tempo todo e precisa ser também parte da reflexão da prática pediátrica, que se refere ao meio ambiente e à saúde das crianças e adolescentes. Nós estamos vivenciando ameaças significativas à nossa riqueza natural, que o Brasil tem. Não apenas por conta dos desmatamentos, mas também por conta das queimadas. E a gente vai conversar sobre isso com mais detalhe ao longo da nossa conversa aqui com o Evandro. Mas primeiro, quero que ele fale aqui com a gente. Oi, Ana, é um prazer estar com você, falando de um tema tão atual, tão importante, que eu acho que todos os médicos devem conhecer, e especialmente os pediatras que cuidam de crianças, adolescentes. Eu acho que a gente vai falar de coisas interessantes. Maravilha, maravilha. A gente vai começar falando de um assunto de uma maneira mais global, e aí depois a gente foca na queimada, que é o que está acontecendo agora, nesse momento no Brasil. Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco melhor, porque nem todo mundo sabe, o que é o espossoma. O que representa isso para o indivíduo? Ele pode predispor a novas doenças? Como é que é isso? Evandro, conta pra gente. Bom, Ana, eu acho que é um tema, assim, é um assunto muito importante hoje, em medicina, de um modo geral. Então, há uns quase 20 anos atrás, um ginecologista americano, ele começou a perceber que estava aumentando muitos casos de neoplasia na área dele. Neoplasia de ovário, de mama, e em que pessoas mais jovens, de colo de útero. E ele começou a pensar, o nome dele era Wild, Christopher Wild, agora estou lembrando. Ele começou a imaginar assim, deve estar havendo alguma coisa no ambiente que está modificando isso, porque ele já tinha muita experiência na área, e ele começou a falar, são muitos tumores que estão aparecendo, deve estar acontecendo alguma coisa. E esse alguma coisa do ambiente, ele deu o nome de espossoma. Depois, com o tempo, surgiram algumas definições, mas a gente deveria assim, definir assim, espossoma é talvez o conjunto de exposições que o indivíduo tem durante a vida, desde que ele nasce até quando morre. Então, tudo que ele entra em contato durante a vida é considerado um espossoma. Então, existem espossomas específicos que a gente cria e espossomas inespecíficos que não dependem da gente. Então, vamos imaginar, inespecífico, coisas que acontecem na vida, assim, do dia a dia, que independe da gente. Enchente, trovoada, exatamente isso que você falou, E existem os específicos, a dieta, inalação de químico, ingestão de químico. Você repara como isso está sendo falado hoje, químicos que a gente ingere e que a gente inala. E até a mobilidade urbana está sendo considerada como um espossoma importante na saúde das pessoas. Aí tem as trovoadas, as tempestades, os maremotos, os terremotos, os tsunamis. Aquelas coisas mais assim... agressivas ao ambiente. Então, isso está trazendo uma possibilidade de um indivíduo, dependendo da continuidade do contato com esse espossoma, e aí os medicamentos às vezes estão incluídos nesse grupo. Então, dependendo da continuidade dessa exposição e dependendo de alguma coisa da suscetibilidade individual que a gente ainda não conhece, esse indivíduo pode caminhar para uma doença para o qual ela não estava programada para ter quando nasceu. Então, dentro desse grupo de doenças, você tem doenças autoimunes, doenças alérgicas, doenças neoplásicas, doenças
neurológicas, doenças, por exemplo, Parkinson, Alzheimer. Uma coisa assim que às vezes eu falo em palestra, uma coisa que me chamou a atenção, em junho de 2022 foi publicado no Journal of Alzheimer Disease, o caso de um chinês de 19 anos com diagnóstico de Alzheimer. Como é que isso acontece? Se é uma doença do idoso, né? Alguma coisa acontece. Então, o que a gente está vendo assim muito, muito frequentemente nos congressos internacionais e até nos nacionais, é qual é a relação real que a gente pode ter, qual é a preocupação real do ambiente com a nossa saúde, com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento, falando de criança. O que a gente tem que se preocupar mais? Então, tudo que está do lado de fora pode ser importante. E eu não falei do mais importante. O mais importante hoje são as consequências do contato com os microplásticos. Os microplásticos estão em tudo que é lugar. A gente está falando aqui, uma coisa que às vezes a gente esquece, que é um conceito de saúde. Né? Aquela ideia que todo mundo fala, mas a gente não incorpora no nosso dia a dia. Que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é um bem-estar biopsico. E aí a gente está esquecendo de considerar as questões do meio ambiente na nossa prática do dia a dia. Isso fica uma coisa assim, parece uma coisa mais macro, mais distante. Mais fantasiosa. Mais fantasiosa, mais no campo da política, no campo da discussão, das reflexões governamentais, digamos assim. No campo da imaginação, às vezes. Mas isso não vai acontecer com a gente, isso não é importante, nós não precisamos nos preocupar com isso. E agora, assim, de forma muito triste, né? A gente precisa, de maneira mais urgente, considerar aquecimento global, desmatamento, queimada, alimentação com microplásticos. Isso tudo chegou para ficar, querendo ou não, né? Então, o quanto que... A gente faz uma pergunta, né? O quanto o pediatra está considerando isso na puericultura, está considerando isso na conversa com os pais, quando a criança cresce, que protagonismo que ele dá para esse assunto, para um pré-adolescente, para um escolar, para um adolescente, assim sucessivamente, né? Independente dessas coisas catastróficas, trágicas que acontecem, que eu citei, terremoto, maremoto e queimada, isso aí são coisas que podem acontecer num determinado momento da vida. Mas o dia a dia nosso, é um dia a dia que a gente tem que ter cuidado, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente. Então, o tipo de dieta, contato com verde, né? O contato com verde, com a flor, com a paisagem. Você ter a oportunidade de dar uma qualidade de vida boa para o seu filho ou para o seu neto. Isso é muito dependente dessas exposições que a gente tem durante a vida, né? Tudo que está do lado de fora vai interferir no nosso interior. Isso é uma coisa que a gente não sabia, assim, que existia de uma maneira tão direta, né? O esposoma externo é que faz o esposoma interno. E o esposoma interno mal constituído, você pode ter doença. Então, muitas doenças são talvez desencadeadas ou consequências desse meio ambiente alterado. E outra coisa importante, além disso, ainda tem essa noção hoje, que é por demais importante, que é a constituição do nosso microbioma. O nosso microbioma interno, que é a composição de bactérias, que deve ser de grande diversidade, seja no intestino, seja no aparelho geniturinário, na pele ou no aparelho respiratório, esse microbioma tem que ser muito sadio. E muita coisa altera o microbioma. E uma das coisas que altera o microbioma é o meio ambiente. O meio ambiente pode alterar o microbioma. Então, você pode evoluir para uma doença inflamatória, que a gente não está programado para ter. Né? Você repara como é que algumas doenças aumentaram a prevalência. Não é só doença alérgica. A doença alérgica, dermatite atópica, por exemplo, é uma doença... Eu atendia uma por mês, eu atendo uma por dia. Aumentou muito. Autismo. Né? Já falei, Parkinson muito precoce, Alzheimer muito precoce, doenças autoimunes. Vi uma publicação recente, né? A quantidade de tiroidite autoimune que está acontecendo no mundo, espondilite anquilosante, artrite e lúpus a gente sempre teve. Mas por que isso está acontecendo? Pode ser que a gente vai ter nos próximos anos talvez uma correlação mais estreita, mas é uma coisa legal. E dentro dessas coisas do meio ambiente, a gente tem que focar agora numa coisa que está preocupando, que são as queimadas. Mas antes da gente falar das queimadas, eu queria trazer também uma ideia que tem se falado muito, 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 OMS e tal, que é o conceito de saúde única.
né? Se a gente se reportar a Covid, né? O quanto que a gente... Porque isso me veio na lembrança quando você falou que a gente parecia que está fechado, né? Que a gente não está... Não tem consequências do nosso... do que está em torno da gente. Então, a ideia de saúde única, né? Quer dizer, Quando a gente era criança, a gente trabalhava reino animal, reino vegetal, lembra disso? Yes. Então, assim, isso não são separados, né? A gente precisa considerar as questões dos vegetais, do ar, da terra, de tudo, né? E já tem esse conceito de saúde única. Isso que explica a Covid, porque... e a gente acaba... Claro que são questões, como você falou, graves e eventuais. Mas essas questões eventuais são cada vez mais frequentes. Não existe mais tanta eventualidade, né? Elas vão virando uma certa pandemia, né? E tem uma coisa interessante, né, que foi criada no século passado, que foi uma hipótese criada por uma alemã, a doutora Erika von Muthus. Ela criou a teoria da higiene, ou hipótese da higiene. Então, nessa hipótese da higiene, ela apresentou isso em vários congressos internacionais, dizendo o seguinte: a família de muitos irmãos, o mais novo está mais protegido de doenças. Se você mora na região rural, perto de boi, vaca e cavalo, você está mais protegido de doença. Por quê? Contato com endotoxina das fezes desses animais. Então, muita coisa que foi falada no século passado ficou mais ou menos em branco, assim, não sei se isso é tão importante e tal. A teoria da higiene, da hipótese da higiene, passou para a teoria da biodiversidade. Quer dizer, a teoria da higiene tem muito a ver com o ambiente, né? Fazenda, sítio e tal. A área urbana é a área que você vai... está doente. Sim. Porque você tem contato, você tem a mobilidade urbana que é difícil, você tem o diesel que você inala, você tem a poluição ambiental, a poluição industrial, a modernização, urbanização e industrialização das metrópoles nos últimos 50 anos é que trouxe esse problema para as metrópoles. A poluição. A poluição, ela é terrível, né? Bom, para quem está trabalhando com alergia e questões da imunidade, isso deve, como você falou, é o dia a dia, né? É um aumento total de doenças inflamatórias e imunologicamente determinadas que estão sendo, não é contaminadas, mas influenciadas por isso tudo, né? O conceito que veio da teoria da biodiversidade é um conceito muito interessante que fala que esses espossomas, eles criam epigenomas e que criam genomas. Então... quando eu comecei a fazer alergia e imunologia, quase 50 anos atrás, eu tinha 8 doenças de imunodeficiência primária. Hoje tem mais de 400. Olha só. Quer dizer, tem vários genes relacionados a outras doenças. Será que a gente não conhecia ou são novos genes que estão aparecendo em função de ambiente, né? O ambiente externo alterando o ambiente interno. Então você tem aquela teoria dos omics, né? O proteoma, o metaboloma, o adutoma, tudo isso vai interferir na formação do genoma. E aí, se você tem uma situação em que você tem quebra do DNA, você está talvez evoluindo para uma determinada doença. E algumas coisas desses omics interferem nisso. Então, aí você estava falando, muita doença apareceu porque novos genes estão aparecendo. Sim. A maioria das doenças eram monogênicas, hoje são poligênicas. Então, além desse conceito dos genomas, dos novos genes, existe um outro conceito agora mais recente ainda, que surgiu agora em 2022, que é a teoria da biodiversidade que altera o nosso epitélio. Então, você tem lesão de barreira, lesão de dano tecidual, também fazendo doença. Então, você tem penetração de tudo em algumas áreas e que a gente não está preparado para conviver no nosso interior. Então, você vê, você tem a biodiversidade, a perda da biodiversidade pode gerar isso. E, além disso, você tem os outros fatores. Aí você tem alteração do seu espossoma interior, novos genes, alteração de epitélio e desenvolvimento de doenças. Por isso que aí as pessoas falam assim, não, mas tem muito mais doença porque a gente está vivendo mais. Essa é uma explicação. A gente passou de expectativa de 60 e pouco para 70 e pouco. Mas, na realidade, as doenças estão acontecendo muito cedo. Né? O prazer de mama aos 20 e poucos anos, Parkinson aos 30 e poucos anos, Alzheimer aos 19. Quer dizer, alguma coisa está antecedendo isso. Mesmo considerando os avanços na propedêutica, nos diagnósticos, etc., que a gente tem hoje em dia, que não tinha 20, 30, 40 anos atrás, existe realmente uma mudança de padrão de faixa etária de acometimento das doenças que eram mais crônicas, degenerativas, então elas eram mais de uma determinada década em diante. Elas estão
estão se aproximando, né? Até da nossa prática, né? Se a gente pensar na adolescência, que a gente vai ter doenças que não encontrávamos antes. Ah, mas poxa, melhorou o diagnóstico. Mas não é só isso, né? Não é só melhorar a possibilidade diagnóstica dessas doenças, né? Tem coisas que a gente não consegue evitar. A gente não consegue evitar um terremoto, não consegue evitar... Eu acho que a queimada, por exemplo, está acontecendo, né? Se ela é proposital, isso é uma pena, né? Então, você tem ponta de cigarro na mata, é você queimar incêndio, queimar lixo, a seca, né? Isso tudo pode levar a queimada. Mas, dentro daquilo que você pode evitar, é importante para o pediatra que está ouvindo a gente, Ana, é o seguinte, é você ter a ideia de que a gente precisa criar uma situação para a criança que ela seja saudável, nesse sentido que você falou antes. Né? Que a gente tenha uma boa dieta, que ela tenha boa noite de sono, que ela tenha acesso a tudo que ela tem que ter, tem que socializar, tem que ter acesso a tudo que toda criança deve ter, criança e adolescente de modo geral, que ela tenha essa coisa do amor da família, de pais, de avós, de amigos, de professores, de amigos de colégio, né? Essa coisa, ela tem uma qualidade de vida boa e ela ser feliz. E para isso, eu acho que a gente tem que também se preocupar com tudo que a gente falou, né? O verde, aquela coisa do microplástico, né? Acabar com as sacolas plásticas, com os recipientes de alimentos, tudo é plástico, né? Você tem plástico em tudo que é lugar. Isso aparentemente causa alguma alteração no nosso organismo. Mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Alguma coisa do ambiente pode estar alterando o nosso interior. Esse assunto tem que entrar, né? Por exemplo. Mas faz parte hoje. Faz parte do Congresso de Pediatria. Faz parte de um evento de pediatria para médicos. Sim, precisa fazer parte de forma muito relevante, digamos assim. Chama a atenção. E tanto em congressos de pediatria, quanto também na formação médica, né? Sim. Se a gente pensar, né, e a gente puxa aqui para nossa curricular, né? Para nossa prática docente, quando você não coloca isso no currículo, isso é a história do currículo nulo. Então, isso não é importante. Então, nosso aluno não vai se preocupar com isso, porque não está dado como objetivo acadêmico lidar com questões do meio ambiente, na assistência de qualquer faixa etária, né? No caso da gente, para pediatria, né? Isso. Mas, assim, as queimadas, a gente precisa falar disso, né? Porque eu acho. É o hoje, né? Hoje, agora, setembro de 2024, no Brasil. Se eu perguntar assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é uma avalanche de queimadas no território nacional. Eu li outro dia um artigo, assim, só uma capital brasileira não foi atingida pelas queimadas. Você imagina, nossa, um país continental como o nosso, tem queimada em tudo que é lugar. Então, o que acontece com as queimadas? Primeiro, a perda da biodiversidade, igual você falou. Perda para a flora e para a fauna. Sim. Então, isso já... A parte de que fertilização do solo está comprometida, a qualidade do água está comprometida, o ar está seco, está quente, umidade relativa do ar baixa, emissão de gases. Os gases que são emitidos pelas queimadas são gases de efeito estufa. Sim. Que causa alteração climática. Aí você vem a tempestade. Aí vem a tempestade, vem a trovoada, vem o trovão, vem um raio, e você tem isso como um espossoma. Então, você tem esse clima seco, e aí você tem... A gente tem que pensar na criança, né? Nós estamos ligados à pediatria, sim, claro. Nós dois, e com todo mundo da pediatria ouvindo a gente, né? A criança, o idoso também, mas a criança sofre muito o impacto disso, né? É muito gás. É monóxido de carbono, é dióxido de carbono, é óxido nitroso, é metano, é ozônio, tudo sendo inalado, né? Sendo inalado, causando problemas respiratórios graves. A criança pequena, ela já tem uma desvantagem por causa das infecções virais respiratórias que já deixa esse pulmão muito inflamado, muito comprometido em algumas situações. Você tem um fator agravante, que é o gás que está sendo inalado. Então, você tem, se isso é mantido, perene, persistente, por um período muito longo, você está irritando o seu pulmão. Então, claro que essa exposição, como ela vai ser mais longa, porque até que a natureza consiga filtrar e se promover novamente uma boa situação, né? Ideal, não sei até que ponto a gente consegue voltar ao que era antes, mas isso vai melhorar. Mas é muito tempo de exposição, né, Evandro? A esses gases todos, porque é uma extensão uma muito área grande. Muito grande. E depois o seguinte, é um desmatamento, né? Uma coisa terrível.
Então, você imagina uma aparelho respiratório. Eu estou falando de aparelho respiratório, estou falando de vias aéreas superiores e inferiores, não estou falando só de pulmão, não. Então, você repara um pulmão de uma criança pequena, né? Uma criança até a idade escolar, por exemplo, a repercussão dessa inalação toda desses gases. E aí você tem as inflamações de vias aéreas superiores, as rinossinusites, e você tem, que a gente chama genericamente de bronquite como inflamação dos brônquios, e não como bronquite relacionada a aparecer asma. Mas você tem tosse, você tem cansaço, você tem falta de ar, você tem secreção. Disso aí você faz um pulmão sintomático, vamos dizer assim, né? E aí você pode ficar com esse quadro durante muito tempo. Até quando... Será que essa inflamação ela é totalmente reversível, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Porque a gente está falando de criança pequena, quando você fala de criança pequena, das infecções respiratórias virais, né? A gente sabe que, né, como todo mundo comenta, né, que a criança normal pode ter 6 a 8 infecções virais sem que isso seja uma... Mas ela tem um período que ela costuma ter essas infecções virais, que é agora no inverno, né? A gente está saindo dessa fase, eu me toquei disso agora, e a gente vai ter mais sintomatologia respiratória acontecendo por conta da influência da queimada. Então, vamos dizer, teríamos uma diminuição agora das infecções respiratórias, não é isso? Porque vai começar o tempo mais quente, as crianças vão mais para a rua, né? Enfim. E talvez a gente tenha mais sintomatologia respiratória chegando nas emergências por conta dessa questão da queimada. Você acha que isso faz sentido? Eu acho que em algumas cidades isso vai acontecer sem dúvida. A gente não tem que pensar em grande metrópole, né? A gente tem que pensar em Brasil, né? E nós estamos falando para pediatras de um modo geral, que vão migrar para cidades outras, ou se alguém está escutando a gente de fora do Rio, que isso pode acontecer. Mas aqui no Rio a gente tem que imaginar que a gente tem que ter dar uma situação de uma qualidade de vida melhor. E o ar inspirado é uma das coisas que a gente tem que sempre pensar como saúde para nossa criança. Evandro, então, a gente está numa situação difícil, né? Com certeza, a gente está vendo isso no jornal o tempo todo, nas rádios, na televisão o tempo todo, mas a gente sempre tem positividade na nossa prática, né? Pediatra tem um pouco essa marca, né? De pensar num futuro promissor. E aí, o que você me diz disso? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar de maneira positiva. Eu acho que as queimadas não vão acontecer o tempo todo, uma hora vai acabar. Mas eu acho que o mais importante desse nosso papo hoje é exatamente conscientizar o pediatra que existem vários fatores que podem comprometer a saúde da criança e do adolescente. Se nós somos pediatras para defender a saúde e a qualidade de vida das nossas crianças, né? Se somos nós, então a gente tem que tomar conhecimento de tudo que está acontecendo. O que a gente pode fazer, isso é uma outra questão, mas a gente tem que saber que isso existe, né? E cuidar da família, cuidar da criança, e no seu ambiente escolar, no seu ambiente familiar, nos seus amigos, né, de uma maneira geral, saber que o ambiente pode interferir na saúde da criança. Eu acho que essa conscientização a gente tem que ter. Essa consciência da família, da criança, né, para pensar até numa questão de futuro, né? Porque se a gente coloca isso, como você falou há pouco tempo, né, lateraliza, né, não coloca isso o tempo todo nas nossas conversas, na nossa puricultura, nas nossas anamneses, isso vai ficando uma coisa, como você comentou, etérea, né? E existe muita gente que fala que para um médico ser expert, né, a gente tem que ter o nosso conhecimento, mas tem que ser um bom comunicador, tem uma questão de liderança, e tem uma questão que faz parte da prática médica, que é o advogar pela saúde, né? Então, qual o papel do pediatra nessa perspectiva de advogar, de participar dessas pautas, de se envolver, né, com instâncias públicas que estão aí fazendo as normativas, as regulações de meio ambiente, de saúde escolar. Então, acho que a gente podia também, né, nesse finalzinho aqui da nossa conversa, trabalhar na perspectiva da conscientização da família,
do pediatra da família e da criança e também nessa perspectiva de advogar pela saúde da criança. Cuidar do ambiente é cuidar da saúde. Isso. Cuidar do ambiente e cuidar da saúde. Obrigada, Evandro. Obrigado pela oportunidade de estar com você, Ana. Foi ótimo. Nossa conversa foi ótima. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.